Pessoal, tudo bem com vocês? O tema que eu trouxe hoje para conversar com vocês, é, é que obviamente depois eu vou querer ouvir os comentários, vou querer saber de vocês também, é em relação às nossas escolhas. Há muitos anos atrás, numa época que estava passando um determinado filme que falava desse nosso tema, eu não lembro o nome do filme, obviamente. Tenho a impressão de que era com a Shirley MacLaine, mas também não tenho certeza. Era uma história de... Eram duas amigas que se reencontram, tipo 20 anos depois, 20, 25 anos depois. Elas eram, na juventude, bailarinas, e uma delas opta por abandonar a carreira para casar, ter filhos, e a outra eu não me lembro se ela se casa e tem filhos, porém ela segue na carreira, dançando. E 20 anos depois, elas se encontram, e aí vem à tona essa questão das escolhas, né? O que aconteceu com elas após essas escolhas, né? Que uma escolheu seguir a carreira e a outra escolheu desistir da carreira, né? E aí elas conversam sobre isso e o filme todo é em torno disso, né? Se alguém souber o nome desse filme, por favor, deixa aí nos comentários, porque eu realmente não me lembro. Mas o filme é muito bom. E na época desse filme, um amigo, certo dia, me disse: a vida é feita de escolhas. E eu nunca mais me esqueci desta frase, porque ela é uma verdade, né? A nossa vida é uma vida de escolhas. A gente faz escolhas o tempo todo, né? Pegando aí um vídeo anterior, né, onde eu falava da disciplina, né? Então, esse tema pode estar atrelado àquele, porque fala das nossas escolhas. Então, eu posso escolher, né, estabelecer um critério para mim de começar as coisas. Eu posso estabelecer a escolha, né, de ter iniciativa. Eu posso escolher fazer em vez de ficar parado, né? Então, eu posso sempre ter essa escolha de fazer as coisas. Ou não, né? É um critério. É uma escolha, né? É uma escolha. E aí, pensando nesse tema, né, para trazer para a gente, para conversar com vocês a respeito, ouvir a opinião de vocês e tal, então, sempre imaginando essas escolhas. E aí me ocorreu, né? Às vezes, lá na frente, a gente faz essa escolha e lá na frente a gente se arrepende. Tem escolhas que a gente faz na vida que eu posso escolher e depois mudar de ideia. Normal, de boa, né? E lembrando disso, né, algumas décadas atrás, né, era muito comum a gente ouvir um ditado popular que dizia: eu não sei se caso se compra uma bicicleta. E é meio isso, né? E eu sempre me questionei nesse sentido. Mas que coisa mais estranha, o que tem uma coisa a ver com a outra? Por que a pessoa não pode ter os dois? Né? Por quê? Porque ela pode, por exemplo, eu compro a bicicleta e depois de alguns meses, um ano, sei lá, pode casar, qual o problema? O que tem uma coisa a ver com a outra? Né? Ou o contrário, ela pode casar e depois de casado comprar a bicicleta. Eu não via e continuo não vendo, né, uma relação aí impeditiva de ter os dois. Agora, há escolhas na vida que são mais difíceis. Há escolhas na vida que você realmente
precisa analisar um pouco mais a fundo, você precisa pesquisar um pouco mais antes de tomar a sua decisão, em relação a se você faz um ou outro, né, uma escolha entre um e outro, né. Diferente, por exemplo, né, eu gostei de 2 camisetas, eu estou na loja e eu gostei de 2 camisetas, tranquilo, né, a gente negocia e se estiver dentro do meu orçamento eu compro as 2 camisetas, de boa, né. Outras vezes eu posso estar numa dúvida cruel entre 2 batedeiras de bolo. E aí eu não consigo decidir qual que é a melhor para mim, né? E isso vai levar um tempo, porque eu preciso analisar uma, depois analisar a outra e finalmente fazer a minha opção, sem arrependimentos lá na frente. Há decisões de escolha de carreira, por exemplo, né? Hoje em dia eu não sei como tá, mas há alguns anos atrás você tinha primeira opção e segunda opção para entrar na faculdade, por exemplo, né? Então, se você não conseguia os pontos suficientes para entrar na primeira opção, você podia entrar numa segunda opção, né? E depois de um ano você podia trocar de faculdade ou mudar de curso, né? Era possível. Mas tem decisões que são mais sérias, digamos assim, né? Então você tem decisões que de repente você pode negociar, você pode ir lá, né, entrar num acordo e conseguir fazer uma escolha e depois mudar de ideia sem grandes perdas. Mas tem escolhas que você faz que não dá para trocar. Você tem que seguir as consequências, você tem que acompanhar as consequências da sua escolha e não adianta se arrepender lá na frente porque isso não vai mudar, você já escolheu aquilo, né? E eu nem estou falando de saúde, por exemplo, eu nem estou falando de alguma outra situação assim, mais grave, mais séria, né? Mas digamos, se digamos que eu queira vender minha casa e morar no interior, né? Morar numa outra cidade, não necessariamente no interior, mas morar numa outra cidade. Eu tenho que seguir as consequências disso. Nem sempre eu vou poder voltar para a mesma cidade, né? Nem sempre eu vou conseguir lidar com isso de uma outra forma. E aí tem que pensar muito bem antes de escolher, antes de fazer a escolha, para não haver arrependimentos, porque eu vou ter que seguir com essas consequências. Toda escolha que a gente faz na vida, né, e são inúmeras ao longo do mesmo dia, de um único dia, né, essas escolhas elas trazem consequências. Eu vou deixar de acompanhar uma coisa, eu vou deixar de ter uma coisa para ter outra. Então, esta coisa que eu estou deixando tem que estar muito consciente na minha cabeça, né, do porquê eu estou deixando aquilo, né? Eu tenho direito de mudar de ideia? Tenho direito de mudar de ideia, mas tem coisas que não dá para mudar de ideia. Você vai ter que seguir com aquelas consequências da sua escolha, né? Se eu faço um transplante, eu não tenho como reverter isso. Como é que eu vou reverter? Ah, não gostei desse órgão, eu quero o outro. Não dá, né? Sabe? Ou mesmo, sei lá, algum móvel de casa ou alguma coisa até mais estrutural, né? De escolher uma janela. Ah, comprei esta janela. Ah, eu não gostei desta janela. Às vezes dá para trocar, às vezes não. E aí? Tem que seguir com essa sua escolha, né? Então,
a gente precisa sempre pensar nas consequências das nossas escolhas para não haver arrependimento lá na frente, até porque muitas vezes não dá para reverter. E aí você vai seguir com esse remorso também, né? Porque não tem como, muitas vezes, você voltar. Claro, tudo é uma questão aí de relatividade, né? Tudo é uma questão de o que é que você está escolhendo, né? Das consequências do que você está escolhendo, do preço que você quer pagar por essas escolhas, né? Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa entrar. Né? Tem coisas que tanto faz como tanto fez, né? Tem coisas que não faz muita diferença, né, na sua escolha. Né? Eu quero a camiseta cor-de-rosa ou eu quero a camiseta verde. Dependendo, não faz diferença. Qualquer uma tá bom. Então é uma escolha inconsequente, vamos dizer assim. Né? Porém, há escolhas que são sérias. Né? E é nessas escolhas mais sérias que a gente tem que pensar muito bem pensado, né, a respeito do que a gente vai escolher, por conta das consequências que vêm a partir daí. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né? E não esqueça de deixar os seus comentários abaixo dele, não só porque eu quero saber, né, se você segue as suas escolhas, né, se você acompanha essas suas escolhas, se elas são mais certas do que erradas, né? Me fala um pouquinho dessas suas escolhas aí, se elas são mais certas do que erradas, se elas te causam algum arrependimento lá na frente ou o quê, né? Me conta um pouco aí dessas suas escolhas, como é seu processo de escolhas na sua vida, né? Como é que é esse processo aí? Conta aí pra mim, que eu vou gostar muito de saber. E eu não tenho falado, mas acompanhe a gente, né, não só nas redes sociais, né, a gente está lá no Instagram e também no Facebook, mas é sempre o que eu mais gosto, né, que é de ouvir as opiniões de vocês e os comentários. Né? Aqui no nosso canal a gente tem postado vídeos toda terça e sexta-feira, e nas sextas à noite a gente sempre tem uma live com pessoas interessantes e assuntos mais interessantes ainda. Então acompanhe a gente, porque eu acho que é bem legal. E para você acompanhar a gente, você precisa se inscrever e acionar o sininho para sempre ter os nossos vídeos novos no canal. Então eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!